Alô, torcida Chavante, estamos chegando com o 11º episódio do ChavaCast, o podcast da maior e mais fiel, que traz a voz do Brasil. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e não estou sozinho, como sempre, você sabe, né? A maior e mais fiel nunca está sozinha. Está comigo o Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo. Boa noite, gurizada. Nos acadelamos como nunca e perdemos como sempre. Leon Sanguiné. Boa noite, estou feliz e puto. O primeiro tempo do Brasil foi horrível, foi pior que contra a Juventude, até eu acho. Mas no segundo tempo vimos coisas interessantes. Resta saber qual é o Brasil do Campeonato Gaúcho, se é o Brasil dos segundos tempos ou dos primeiros tempos. Lucas Maffei. Fala, gurizada. Ficou pro Aimoré pagar o pato, né? Vamos ter que pagar 2 patos. E Gabriel Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana sem vitória. E é nesse clima otimista que a gente começa o programa de hoje, já falando da derrota em pleno Beira-Rio por 1-0 para o Internacional. Um gol chorado do Moledo, mas o Brasil fica mais uma semana, como disse o Gabriel, sem vitória. Eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam aí da partida. Afinal, lamentavelmente, eu não assisti a partida, não direi o porquê, mas é isso aí, a vida é assim. Leon, o que tu avalias aí do Brasil? O segundo tempo só prestou? Cara, o primeiro tempo do Brasil, o Brasil só não perdeu por muitos gols porque o Carlos Eduardo fez mais uma boa partida com a camisa do Brasil. Foi muito bem o goleiro Chavante. O primeiro tempo do Brasil foi trágico, né? Foi aquele primeiro tempo do time que se acadela completamente e fica só na sorte, apostando no goleiro. O nosso goleiro, felizmente, correspondeu bem. No segundo tempo foi o contrário, o Brasil até jogou melhor, mas e aí a xeripa nos traiu, né? O gol do Inter foi uma xeripaça. Tomamos 1-0, mas esse jogo aí não é o jogo do ano pra gente. O jogo do ano pra gente é contra o Aimoré. Agora no fim de semana, esse é o jogo que a gente tem que ganhar. Esse é o jogo que na nossa conta ali tem 3 pontinhos garantidos. Se ele não ganhar esse jogo aí, é Bagé ano que vem. Marcelo Barbosa, com tanto tempo indo ao estádio, sem ofensa, como é que tu avalia aí o Brasil no estádio Beira-Rio? Começando a trairagem, hein? Cara, o jogo não é feio ir lá e se defender e tentar jogar no contra-ataque. O problema é que eu acho que nós começamos a partir mal escalado novamente. Pro tipo de jogo que o Brasil se propôs, o Michel não era o cara correto a estar lá no ataque. Tinha que ser ou um cara rápido, um Fernandinho da vida, ou o próprio Daniel Cruz, que entrou bem na segunda etapa. Porque o Michel, umas 3, 4 oportunidades durante o jogo, teve a bola no pé dele para tentar puxar um contra-ataque ou sair jogando e se embananava com a bola. Não é a praia dele tá próximo ao gol para botar para dentro. Então, acho que a gente começou o jogo nesse esquema fechado de jogo para sair no contra-ataque e estava só no Baggio, que era a nossa única área de escape. E que a bola saía com qualidade, né? O Branquinho tentou resolver várias vezes o jogo sozinho e se atrapalhou bastante. Mas o resultado em si, nós estamos precisando de resultado. Então o resultado em si foi ruim por causa disso. Um empatezinho lá 0-0, 1-1, se que fosse, já estava bom para nós. Como o Bruno Santos falou no final da partida na entrevista, não adianta jogar bem, jogar mal, jogar o que for. O resultado tem que vir. E o resultado não está vindo e as boas atuações não estão vindo também. É preocupante. É como o Leon falou. Qual que é o Brasil que a gente vai ver daqui para frente? É o Brasil que joga os segundos tempos lá, que mostra alguma coisa, ou o Brasil do primeiro tempo que não consegue trocar meia dúzia de passos junto? É complicado. Um destaque positivo da partida ontem foi a atuação do Souza, cara. A atuação dele comparada a ele mesmo, né? Ele já jogou muitas partidas que se perdeu, foi muito mal, e ontem ele atuou bem, desarmando, saindo pro jogo, distribuindo a bola ali na saída da defesa. Eu gostei bastante da atuação dele. E vamos estar sem Leandro Leite na próxima partida, né? Vamos ver se a dupla Souza e o Washington, que foram bem ontem, consegue dar conta do recado ali. E agora, cara, é guerra. Não tem outro resultado a não ser vitória no domingo. Lucas Maffei, tu que estivesse no estádio Beira-Rio, pessoalmente, como é que tu viu o jogo lá do Brasil, que tem a destacar? Ontem eu fui o social media do ChavaCast, né? Cara, eu falei semana passada, que no último episódio, que se o Brasil jogasse o que jogou no segundo tempo contra o Inter, a gente tinha chance. O problema é que a gente não jogou o que jogou no segundo tempo lá contra o Juventude.
principalmente no primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi um show de horrores. Show de horrores mesmo. Nem o Brasil mais acadelado dos últimos anos ficava tão encurralado quanto a gente ficou. Era chance atrás de chance, Carlos Eduardo salvando, o Everton tirando em cima da linha, era bola na trave, foi um caos. E a bola batia e voltava, batia e voltava. A nossa lateral direita ontem me preocupou mesmo, me preocupou muito, porque o que o Ricardo Luz tomou de bola nas costas do lado esquerdo do Inter foi crônico. Mas aí no segundo tempo, o Brasil voltou marcando bem melhor, o Inter teve a primeira chance do Inter no segundo tempo foi aos 20 minutos, eu acho, e o Brasil começou a assustar, começamos a chegar, começamos a conseguir tocar mais a bola. O Washington e o Souza jogaram muito ontem, muito mesmo, não esperava que fossem conseguir. E quando o Daniel Cruz entrou na vaga do Michel, mesmo o Daniel Cruz tendo alguns quilos de círculos a mais na barriga, ele conseguiu criar muito mais oportunidades que o Michel. Já criou criou uma jogada pela ponta, e o Baggio chegou atrasado. Se ele fosse um pouquinho maior, tinha feito o gol, que talvez tivesse mudado a história do jogo. A torcida do Inter naquele momento já tinha começado a vaiar o time, já estava nervosa. Aí até que aconteceu o que inevitavelmente eu achei que fosse acontecer. A nossa zaga ia dar mais alguma falhada e o Inter não ia perdoar. O problema é do time grande, quando o time pequeno é esse. O time grande, quando cria e perde muito, uma hora ele vai lá e mata. O time pequeno, quando começa a criar e não faz, aí não faz mesmo. Tem que chegar e tem que matar. Mas a gente foi pro estádio ontem pensando que a gente ia tomar uma roda no placar, né? E não foi. O Brasil conseguiu segurar, mas um pouquinho a gente ia sair com um ponto muito importante. Mas eu acho que dá pra tirar coisas positivas mesmo com o resultado. E é chato ficar falando que dá pra tirar coisas positivas porque o resultado não vem e parece que a gente tá aqui tentando, sei lá, salvar alguém de alguma demissão, de alguma crítica. Não é isso. Eu consigo ver coisa boa no Brasil, mas a sorte não tá do nosso lado. A gente cria, joga bem no segundo tempo, principalmente, e os 3 pontos não vêm. Enquanto o Aimoré tem que vir de qualquer jeito. Senão, aí sim, que nem alguém falou aí antes, nós vamos a Bagé e eu não tô com saudade de ir a Bagé. Gabriel, o que tens a destacar e acrescentar sobre o jogo? Bom, acho que do resultado a gente não tem muito o que falar. Acho que a gente até esperava levar uma goleada, eu pelo menos esperava isso. No mais, o que aconteceu foi a mesma coisa dos últimos jogos. Um primeiro tempo horrível, com um time muito atrás, foi esquematizado só para se defender, mas se defendeu muito mal, existia muita falha de marcação. Quando o Inter vinha para um lado, o outro lado estava totalmente vazio de jogador do Brasil. Se não fosse Carlos Eduardo, a gente teria levado no mínimo um 5 no primeiro tempo já. E olha lá. Já no segundo tempo o time voltou diferente. Eu acho que, não sei qual é o efeito que Paulo Roberto faz no vestiário, mas o time sempre volta diferente no segundo tempo. Mas diferente das outras rodadas, essa rodada não serviu o empate para nós, né? O Inter acabou fazendo gol, a falha uma hora ia acontecer. Como o Lucas falou, time grande não perdoa, a diferença é essa. Dessa vez não perdoar. É isso. Bom, como eu comentei no início do programa, eu não consegui assistir a partida, mas avaliando aí que os colegas disseram, e também as imagens que depois eu fui acompanhar, inicialmente eu vi que o Brasil tentou apelar para o uniforme, né? Porque o Brasil tem uniforme alvinegro, não é rubro-negro esse uniforme do Brasil. Eu sei que tem a diferença das cores, mas o Brasil não tem nada de vermelho nesse uniforme, tentou apelar para o Corinthians. O Corinthians que ganha sempre do Inter, acho que foi essa a estratégia. Mas brincadeiras à parte, acho que, como os guris disseram, no segundo tempo o Washington apareceu bem, o Souza, comparado a ele mesmo, foi bem. O Carlos Eduardo, acho que das apostas que o Brasil fez nesse início de 2019, acho que é o que melhor tem dado resultado e está se firmando cada vez mais no gol. Infelizmente, ele tem que trabalhar muito nos jogos, né, devido às circunstâncias. A derrota em si em Porto Alegre não é uma surpresa, né? A gente pega os números e a gente sabe disso. O problema é que os resultados não vêm contra o Inter, também não vêm contra o Novo Hamburgo, também não vêm contra a Avenida, também não vêm com ninguém. E precisa vir urgentemente. A gente tem o Aimoré, que tem uma boa gordura aí,
teve um início relativamente bom, só que o Brasil precisa vencer. E é um adversário, pelo menos no papel, é um adversário direto, um jogo de quase 6 pontos aí. O Brasil vencendo, empata em pontos com o próprio Aimoré. Então, a partida contra o Aimoré em casa, que poderia ser mais um jogo de gauchão, enfim, se tornou uma grande final, de quase vida ou morte. E como o Lucas falou, dependendo do resultado, a gente já vai programar as viagens para Bagé, para Rio Grande, enfim, vai voltar a uma competição que não está à altura do que o Brasil tem hoje no segundo semestre. E justamente por isso dá medo, né? Porque se o início do ano passa essa projeção, o que a gente pode esperar para o resto do ano? Mas, como os guris também disseram, acho que tem coisas boas no Brasil. Eu espero muito desse grupo. E depois eu vou falar um pouco mais sobre alguns jogadores a partir do Aimoré, na parte que a gente fala sobre isso. Mas tem alguns jogadores que eu espero um pouco mais de resultado. Eu acho que está na hora, depois de começar cedo, mais cedo que os outros, né, junto com a dupla Grenal, a treinar e a Juventude. O Brasil agora já tem um bom tempo de trabalho, um bom tempo de bola rolando. O Brasil, querendo ou não, teve que pegar esse entrosamento nos jogos valendo. Eu acho que já passou, já deu tempo de preparação com o campeonato andando. Daqui para frente, o Brasil tem que mostrar o futebol que prometeu, pelo menos passou com essas contratações, algumas das contratações que o Brasil fez. A respeito do jogo é isso, não tem muito mais a destacar. Alguém quer mais falar sobre a partida ou podemos passar para o próximo assunto? Se dá para me ouvir, eu quero falar também. Opa, Gustavo Iribarren, direto de Portugal, veio de Caravela, por isso que chegou agora. Chega mais, Gustavo. O que tens a acrescentar aí? Então, boa noite a todos. Queria dar minha opinião sobre o jogo, que foi, de novo, o que está sendo a tônica do Brasil, um jogo de 2 tempos distintos. Foi um primeiro tempo horrível. A gente foi atropelado pelo Inter. Atropelado de todas as formas possíveis. O Brasil não viu a cor da bola e não marcou bem. Não pode se dizer de forma alguma que o Brasil marcou bem no primeiro tempo, porque o Inter teve diversas chances de gol, tanto pela superioridade técnica quanto pelas falhas do Brasil. O nosso lado direito, defensivo, foi terrível. O Ricardo Luz e o Branquinho não conseguiram ver os laterais e os pontas do Inter se aproximando em momento nenhum. E isso deixou o Brasil muito vulnerável. No segundo tempo, parece que o Paulo Roberto adiantou um pouco a marcação e, apesar do lado direito ainda estar um pouco suscetível, o Brasil conseguiu reprimir um pouco mais o Inter, mas aí é aquele negócio que os guris estavam falando. Contra o time grande não pode errar. E o Everton errou na falta e o Bruno Santos errou no gol. Então o Brasil se viu com um resultado ruim, mas esperado. Agora não pode mais errar. Acabou todos os momentos possíveis de errar. Agora é esperar que o Brasil faça um bom resultado contra o Aimoré, porque apesar do resultado ruim, viu-se que o time tem possibilidade. No segundo tempo conseguiu criar algumas poucas chances, isso é verdade, poucas, mas conseguiu criar algumas chances contra o Inter. Então, de novo, a gente repetiu o que a gente viu contra o Juventude. Foi ruim, mas viu que dá para melhorar. Só que não tem mais tempo para esperar a melhora. Então, agora está na hora de mostrar essa melhora, traduzir resultados. Vamos para a nossa próxima pauta, que é justamente a projeção contra o Aimoré, partida que o Brasil enfrenta no domingo, no estádio Bento Freitas, às 6 horas da tarde. E antes de a gente abordar aqui o Índio Capilé, o próprio torcedor do Índio Capilé mandou um áudio, Natan Prau Rodrigues, que já escreveu no Toda a Cancha, da rádio Índio Capilé. Ele fez um parecer aí sobre o time do Aimoré que vem até Pelotas e também sobre a campanha até aqui do Capilé no Gauchão. Fala pessoal do ChavaCast. Aqui quem vos fala é Natan Prau Rodrigues, da rádio e site Índio Capilé. Bom, o Aimoré vai para Pelotas enfrentar o Brasil nesse fim de semana, como os amigos bem sabem, precisando dar um jeito de pontuar. O Aimoré tem uma sequência agora de 2 jogos aí em Pelotas. No primeiro enfrenta seu colega índio, digamos assim, enfrenta o Chavante, e no próximo domingo enfrenta o rival aí de vocês, o Pelotas, no próximo sábado, aliás, desculpe. Bom, e para esse jogo do próximo domingo às 18 horas, o Índio tem um grande desfalque, que é o Elias, que vem sendo um dos melhores jogadores do Aimoré no Gauchão. Ele foi expulso no jogo contra o Juventude. Contra o Juventude, aliás, o Aimoré teve uma grande primeira meia hora. Primeiro tempo, assim,
antes de sofrer o gol, era só do Aimoré contra o Juventude. Sofreu o gol, a maionese desandou de uma forma terrível aqui. E vai ao contraste também do que foi o jogo contra a Avenida. 90 minutos de bom futebol, a Aimoré perdeu no mínimo umas 6 chances claras de marcar. E, enfim, deixou 2 pontos em Santa Cruz e perdeu 3 pontos aqui em São Leopoldo. Além do Elias, outro provável desfalque do Índio é o lateral Henrique Ávila, que começou o gauchão muito bem, foi um dos destaques na vitória contra o São José e no empate contra o Grêmio, mas tá com problema na panturrilha, é dúvida. O Gelson Conte, aliás, que é o treinador atual do Aimoré, campeão conosco aqui da Terceira em 2012, teve aí alguns problemas extracampo para contornar, de algumas situações de disciplina. A direção tem algumas dúvidas em relação também a decisões dele, as substituições que ele fez no último domingo. Enfim, tá um clima tenso aqui no Aimoré, porque são 6 pontos em 5 jogos que a equipe Capilé conseguiu, e depois desses 6 pontos, 4 jogos de vencibilidade, tem essa derrota contra o Juventude, e essa sequência, conforme eu mencionei, depois desses 2 jogos aí em Pelotas, vão ser 2 jogos fora, dificílimos, contra o Caxias no Centenário e contra o Inter no Beira-Rio, e somente o clássico contra o Floriano aqui em São Leopoldo, e ainda encerra contra o São Luís, num jogo que a gente imagina que seja um jogo do desespero na última rodada. Bom, um provável Aimoré para enfrentar o Brasil de Pelotas deve ter o Marcelo Pitol, ex-chavante no gol, Gian, Renato, Douglão e Rafael Franco. Se o Henrique Ávila recuperar tempo, entra o Henrique Ávila. No meio, Toto, Wagner, Canhoto, ex-jogador do Brasil também, Marco Antônio. E aí uma dúvida na beirada direita se vai o Panambi ou se vai o Ferreirinha, mais provável o Ferreirinha, e o Vinícius no comando de ataque. A gente tá bastante tenso com essa dupla de jogos aí em Pelotas, porque a Boca do Lobo é um lugar que nos traz más lembranças. Perdemos de goleada a final da divisão de acesso do ano passado, e nos últimos 3 anos, em 3 confrontos para o Pelotas, foram 3 derrotas, né? Isso complica bastante essa situação do retrospecto como um todo. E o Brasil aí nem se fala, né? Com o Bento Freitas, enfim, toda a situação em Brasil também nessa situação complicada na tabela. Bueno, com as informações da Aimoré aí pro ChavaCast, grande abraço pro Pedro, grande amigo aí, grande parceiro de lida, Natan Dalprá Rodrigues. Valeu. É isso, obrigado, Natan, pelo áudio, pela participação no ChavaCast. Guris, é ganhar ou ganhar? Gustavo, tu que você chegou agora, já empolga aí, já lança aí o teu veredito, tua projeção para domingo. Tem que ganhar. É o que a gente vem falando contra o Novo Hamburgo, contra o Juventude, contra o Inter, a gente falou, sabendo que essa frase não era verdadeira, mas agora não deu. Se eu, que estou tentando ser um pouquinho mais otimista do que o normal, vou ter que ativar o modo corneta. Se não ganhar, aí a divisão de acesso vem forte, porque o Aimoré, como o Pedro disse mais cedo, é um adversário direto. Se nós ganharmos, a gente empata em pontos com eles, e eles têm uma tabela muito pior que a nossa. Então a tendência é eles ficarem para trás se a gente conseguir ganhar deles. Agora o Brasil não pode mais se dar ao luxo. Tem que ser na xiripa, tem que ser no 1-0 chorado, não tem que ser do jeito que for, mas tem que ganhar. E o Brasil tem time para ganhar. O que me apavora é a lei do ex, né? Porque o Aimoré é um Brasil anos 2010 ali que é surgido. Então tem que tomar cuidado, mas não pode mais de forma nenhuma, e eu acho que a torcida não pode mais aceitar uma nova perda de pontos. Eu acho que o Paulo Roberto mostrou que tem potencial, mas ele não consegue fazer o time jogar com regularidade. Então ele tem que mostrar o serviço dele nesse jogo, e se não funcionar, aí a torcida tem que cobrar, porque aí a situação fica, eu não vou dizer irreversível, porque é uma palavra muito forte, mas fica uma situação tenebrosa. Gabriel, o que tu podes projetar aí pro confronto? Cara, acho que é o jogo-chave do nosso campeonato. A partir dali a gente vai saber tudo que a gente, como o Lucas falou, se vão a Bagé ou se continuamos indo a Porto Alegre e Caxias no próximo ano. Espero que com a volta do jogo, com o apoio da torcida em casa, a gente possa conseguir um resultado. O que me preocupa é, como o Gustavo falou, a lei do ex. E que o nosso ex-goleiro não esteja inspirado no próximo domingo. De resto, eu confio no nosso clube. Lucas Maffei, e aí, vens para Pelotas ou não? O que tu projeta pro confronto?
Não, para Pelotas dessa vez não será possível. Mas antes de projetar, eu quero mandar um abraço para Índio Capilé, para a rádio, porque eu me diverti bastante. Desculpa, foi com a desgraça deles por perder para o Juventude, mas eu me diverti bastante com aquela narração da Índio Capilé e um abraço para eles. Mas sobre o jogo em si, eu acho que não dá, né? Com todo respeito ao Aimoré, que inclusive eu gosto muito do Aimoré, mas não dá para não pensar em não vencer não vencer o Aimoré em casa. Não dá mesmo. Qualquer situação que o Brasil se encontre, o Brasil tem que vencer o Aimoré em casa. E acho que o grupo de jogadores tem consciência disso, né? Acho que agora não tem mais volta. Vamos rachar ou não vamos rachar. Eu espero que o Washington e o Souza façam outra grande partida. Espero que o Diogo jogue os 90 minutos e jogue como ele jogou o segundo tempo em Caxias. Eu espero que, sei lá, se ele vai jogar com o Michel, com o Daniel Cruz de 9, eu espero que quem quer que seja jogue bem, que o Branquinho e o Baggio estejam em dias melhores, porque não dá. Se o Brasil não ganhar, a coisa vai ficar feia. E espero que faça um gol logo, porque o senhor Marcelo Pitol vai fazer uma cera, ele vai amarrar um tempo danado. Além disso, tem o Wagner, né? O Wagner acho que é um caso à parte. Chegou a jogar futebol amador depois que saiu do Brasil e quase fez um gol em nós quando jogava pro Cruzeirinho. Então é um perigo. É um perigo essa tal lei do ex, mas eu acho que dá. Porque não tem outra coisa a não ser vitória. Leon Sanguiné, e aí? O que vai ser esse jogo contra o Aimoré? Se o Chavante não ganhar, olê lá, o pau vai pegar, né, cara? Não tem outra forma da gente jogar esse jogo sem pensar que vamos ganhar por 1-0 que seja. Eu concordo com o Lucas, eu acho que esse gol tem que sair cedo, porque o Pitol vai fazer uma baita de uma cera. Mas eu tô um pouco otimista até, assim. Pode ser a primeira vez que a gente vai ver essa dupla de volantes que funcionou bem, o Souza e o Washington, né? Porque o Leandro Leite tá fora, então muito provavelmente o Paulo Roberto vai jogar com esses dois volantes e com o Diogo, né? A gente tem 33 minutos de Diogo Oliveira em campo, é muito pouco, mas os 30 minutos dele jogando contra o Juventude foi o melhor Brasil desse campeonato, né? Muito ruim mesmo assim, mas segue sendo o melhor Brasil do campeonato. Então eu acho que talvez seja a primeira vez que a gente vai ver o Brasil próximo do que seria uma escalação ideal. Ainda não é a minha escalação ideal. A minha escalação ideal tem o Daniel Cruz como centroavante titular. Acho que o Paulo até tá percebendo isso, colocou ele de centroavante no lugar do Michel e ele jogou bem. Então eu acho que a gente está chegando perto da escalação titular. Infelizmente, talvez não dê tempo de evitar a ida a Bagé em 2020. Mas também seria muito trágico um rebaixamento no ano que a gente faz 100 anos do título gaúcho, né? Mas eu acho que a gente vai acabar ganhando esse jogo, vai ser sofrido para o torcedor do Brasil. Já pode preparar todos os remédios que precisa tomar para ficar tranquilo. Se quiser fumar uma, pode fumar, vai ficar tranquilo, porque olha, vai ser um jogo sofrido, mas eu acho que o Brasil vai levar essa daí e vai dar uma respirada. Mas isso não significa que o Brasil tá livre, né? Mas o que importa pro Brasil nesse momento é ganhar. O Brasil, na verdade, é o Inter da rodada passada, né? O Inter também estava jogando mal e não ganhando, e o jogo contra o Brasil foi o jogo que não era para jogar bem, era o jogo para ganhar. Agora o Brasil é que está nessa situação. O jogo contra o Aimoré em casa não é para jogar bem, é um jogo para a gente fazer uma xiripa no erro do zagueiro deles, depois do Pitol ter feito 6 milagres. Mas é isso, eu acho que o Brasil vai ganhar esse jogo. Mas falando dessa questão do remédio e coisa, eu tenho um tio que ele botou uma molinha no coração, o stent, depois de Gol do São no Luís. domingo. Gol do São Luís. Olha aí, é o Rubens Silva no plantão do ChavaCast. Ei, rapaz, agora ferrou. Mas o meu tio, ele botou uma molinha no domingo e foi assistir Brasil e Brasiliense na quarta-feira. E ele disse que ele não vai por esse jogo com o Aimoré. Não, tá louco, não tem como. Bom, o São Luís fez o gol e já tá no intervalo do jogo, 1-0 contra o Novo Hamburgo, resultado horrível. Mas, Marcelo, só piora a situação, hein? Tem que ganhar do Aimoré. Não tem outro resultado, cara. A vitória é o Bagé ano que vem, cara. Porque depois disso vai afunilar o final do campeonato e não vai ter como recuperar. Mas eu tenho defendido bastante nas discussões, no debate com os amigos sobre a situação do Brasil, eu tenho defendido bastante o time e o próprio treinador, né? Eu vejo algumas qualidades
no nosso time, alguns jogadores específicos vêm jogando razoavelmente bem, e alguns outros com potencial bom, mas que não estão desenvolvendo isso ainda. Mas agora a gente já falou que contra o Inter tinha que sair um jogo bom, já não saiu. Contra o Juventude a gente já queria ter visto alguma coisa boa, a gente viu só um segundo tempo bom. Então contra o Aimoré, cara, é o ultimato. Ou a gente começa a jogar futebol nesse gauchão, ou pode mandar treinador embora, ou pode começar a jogar com o time reserva, sei lá, pode tentar algo diferente, porque não vai sair mais nada desse time. O que eu não entendo é assim, o time não vem jogando bem, só jogou bem com o segundo tempo contra o Juventude, quando mexeu no time entrou o Diogo. Ontem contra o Inter só começamos a jogar quando o Daniel Cruz entrou no lugar do Michel. Por que a gente não começa jogando com outras formações, com outros nomes diferentes? A gente está muito os 11 repetindo ali. É bom pagar conjunto e tudo mais, mas a gente está na 5ª rodada do campeonato já e não está andando o time nos primeiros tempos. Então, eu não sei como é que está sendo os treinos. Se eu fosse o Paulo Roberto, eu mexeria na dupla de zaga. A gente dá muito balão, a gente oferece demais a bola para o adversário, seja contra o Novo Hamburgo ou contra o Inter. É muito balão para cima, a gente não consegue, não tem a tranquilidade para ser jogando, na verdade não tem a qualidade para ser jogando com os nossos zagueiros. E quando a gente vê um Bruno Aguiar e um Nirley no banco, que teoricamente são mais técnicos, né? Eu pelo menos um deles já colocaria na próxima partida. Nós estamos com a defesa menos vazada no campeonato. Tomou 7 gols já em 5 jogos. E o Brasil vem de várias Série Bs aí com uma das melhores defesas. Então, não é o zagueiro em si, é o sistema defensivo. Eu já mexeria para esse jogo com o Aimoré, além de mexer lá na frente também, lógico, com o Diogo que vai jogar, e tentaria botar o Daniel Cruz ou o próprio Bruno Paulo, que pode estar recuperado da amidalite que ele estava. Eu mexeria no time para tentar alguma coisa diferente. Eu acho que se a gente seguir nessa mesma toada com o Michel, o Branquinho, naquela lenga-lenga toda ali, a gente não vai mudar muito o nosso jogo e vai ser aquele sofrimento. Espero que o professor trabalhe bem essa semana, tem uma semana cheia de trabalho praticamente, e cara, é vida ou morte, precisa vencer esse jogo de qualquer forma, e dá pra vencer e dá pra jogar bem, cara. O jogo é jogo pra isso. Bom, sobre Brasil e Aimoré, eu acho que, como todo mundo já disse, não tem o que fazer, tem que ganhar o jogo. E como já destacaram aí, para mim, tem a expectativa tem nome para esse jogo, que é Diogo Oliveira. A gente teve um segundo tempo muito diferente com o Juventude. O Diogo Oliveira jogou meia hora ali e foi a melhor meia hora do gauchão inteiro. É brabo deixar a expectativa todo num jogador, mas ele cumpre uma função e é o jogador mais técnico que a gente tem, acho que no elenco inteiro. Então, realmente, ele é importante para o time inteiro render. Ele é a peça que falta, talvez, nessa engrenagem. O meia é a peça que falta nessa engrenagem. E o Diogo Oliveira é a única peça que temos hoje à disposição, né? Então, ele vai jogar. Nós vamos para a 6ª rodada, né? Então, ele já teve preparação, se recuperou de lesão, o time já jogou pra caramba. Eu acho que essa é a hora de começar um novo Campeonato Gaúcho pro Brasil. E eu gosto muito do Aimoré, acho que todo mundo sabe disso. O Natan, inclusive, é meu amigo pessoal. Mas tem que vencer o Aimoré, né? Num campeonato tão curto assim, não dá para deixar passar. Vai estar jogando em casa, enfim. É preciso fazer esses pontos. E fazendo esses pontos, a rodada tende a ser bastante interessante para nós. Porque o Juventude pega o Inter em casa, e o Juventude não tem um bom time. A tendência é que o Inter, depois da vitória contra a gente, consiga uma recuperação. O São José joga com o São Luís de Juí, que apesar de estar vencendo agora contra o Novo Hamburgo, o São José tem mais time, então a tendência é ganhar. Pelotas e Novo Hamburgo é uma partida que não dá para cravar vencedor, mas não duvido de nada de um Novo Hamburgo vencer ou até mesmo empatar com Pelotas. O Caxias, enfim, que ganha do Veranópolis, então nos ajuda mais, porque o Veranópolis está junto com a gente em pontuação. E o Grêmio recebe a Avenida. Tende a ser uma rodada muito boa para o Brasil, caso o Brasil vença o jogo, né? Se o Brasil vencer, acho que o Brasil, além de tirar esse peso das costas, o campeonato em si
se ajeita para o Brasil um pouco mais, ter um pouco mais de tranquilidade daqui para frente. Não tem o que fazer. E como destacou o Natan no áudio, o Elias não joga contra o Brasil. É -1 da lei do ex. Apesar dessa lei do ex ter 1,60 m e alguma coisa, é -1 aí para complicar. Desculpa, cara. Eu tenho 1,70 m, não faço, tô ali também, tô nesse time. Mas é -1 para ativar a lei do ex contra a gente. E o Pitol, como disse o Lucas, vai ser o Pitol que a gente conhece, vai fazer grandes defesas, é um ótimo goleiro e vai fazer muita cera. Então o Brasil, além de ganhar, não pode levar gol. E se levar gol, que seja depois que estiver ganhando de 2-0, por exemplo. Não pode levar gol de hipótese ao gol, senão o jogo vai parar, não vai ter jogo mais na Baixada. E antes vocês estão no time do Elias e eu estou no time do Boquito e do Daniel Cruz. Mas falando sério, pensando no Elias, eu acho que a melhor coisa da ausência do Elias é que, não sei como ele tá jogando no Aimoré, mas no Brasil ele jogava pela ponta esquerda e ali tem o Ricardo Luz para marcar. Então o Elias não é um jogador a ser desconsiderado no contexto do gauchão. Apesar de no Brasil não ter dado certo num ano, no outro ele incomodou muito pela ponta esquerda. Então, ainda bem que ele tá fora, senão o Ricardo Luz podia ter alguns probleminhas na marcação ali. E por favor, cara, a gente precisa fazer um episódio do ChavaCast depois de uma vitória. Eu não aguento mais falar sobre tristeza, o Brasil jogou mal, tem que melhorar, não sei o quê, perdemos de novo, jogamos mal. Eu quero fazer um episódio feliz, cara. Não deu de ser triste nesse podcast. Muita tristeza. É culpa da federação que bota o Brapel na 10ª rodada só. Se tivesse o Brapel antes, já tinha ganho já. Vamos acabar com o ChavaCast, que a gente zicou o bagulho todo. Desde que a gente virou, a gente não ganhou um jogo. Vamos acabar com o ChavaCast. Eu acho. A zicada é tão grande, gente, que a gente tem que comentar rapidamente. O Neto Baiano foi oficializado pelo Vitória, contrato até o final da série do Gauchão, do Alagoano e da Copa do Nordeste. Que ele seja muito feliz. Do Baiano. Baiano, é verdade, tá no. Brincadeira. Isso aí. Eu não quero mais saber disso. Eu entendo. O Brasil que desistiu do negócio, porque a gente já teve um baiano no passado e a gente sabe onde ele foi parar. Então era melhor não arriscar com esse aí também. Que baiano é esse, cara? Eu não sei. Eu não sei também. Não é o Léo Bahia, meu. Pô, o Léo Bahia, ele rebaixou a carreira ao nível estratosférico, assim. Um troço absurdo. Acho que eu usei uma expressão errada, mas enfim. Pessoal, vamos nos despedir então do ChavaCast, 11ª edição. Agradecer a audiência de todos, a presença aí também de vocês, grandes amigos. É isso aí, encerramos com algum hino, alguma coisa? E hoje não tem bolão. Não, eu não vou palpitar. É verdade, é proibido o bolão. Eu desisto também. Acabou o bolão. Nem zica reversa. Acabou o bolão sem vencedor. Acabou o bolão. Eu quero 100%. saber... Não dá nem pra tocar o hino da Avenida, porque a situação tá tão feia que não dá nem pra debochar. Cara, esse podcast tá mais triste do que, sei lá, um podcast sobre a situação na Venezuela, assim, cara. É só tristeza. Eu quero saber para alegrar o grupo, quando é que o Barbosa vai presentear o Lucas com uma camisa. A gente tá esperando. Não, desce a deixa agora. Ele vai me pedir a camisa. Cara, eu já falei que o Sedex de Joinville pra Taquara não tem, cara. Taquara não tá no registrar nos Correios. Então não tem como mandar, cara. Não adianta insistir. Manda aqui pra Portugal, que é mais barato, então. Pra Portugal dá, bicho. Mas vai demorar, acho que não vai dar tempo do Gustavo recebê-la. É melhor não mandar pra ninguém, então, cara. Não, aqui em Pelotas recebe. Então a gente volta depois do confronto entre Brasil e Aimoré. Não sei se no domingo mesmo, se o Brasil ganhar, talvez no domingo, né? A gente vai estar feliz. Mas, enfim, no domingo ou na semana que vem... Se o Brasil não ganhar, nem tem episódio. Eu acho que a gente não tinha que voltar também, Silvio. Que isso? Tudo bem, né? Vai, eu não aguento mais fazer podcast, que tristeza. Que isso, cara? Isso que nem perdeu pro Juventude. É verdade. Então, até mais. Até a próxima. Que isso, cara? Perdesse pro Juventude, eu não ia participar. Tá, deixa o Pedro se despedir, senão ele vai se fuder, velho. Obrigado. Então tá, todo mundo deu tchau coletivo aí, todo mundo abraçado, feliz, esperando. Um abraço. Feliz? Porra! Sim, projetando a vitória domingo. Não, eu só sorrio depois do apito final contra o Aimoré. Agora abraço pra todo mundo, mas não... Eu vou fazer com o meu amigo nosso. Eu vou dormir. A última vez que eu contei vitória contra o Aimoré, a gente tomou um empate aos 3-3 no final do jogo, então não espero mais nada.
Tesco, o Gustavo foi pra Portugal, deu essa merda. Tá cancelado Portugal. Não, mas ele volta um dia fazer antes como um pra amigo perna. nosso. Eu pretendo fazer como um amigo nosso. Eu vou dormir na hora do jogo. E não deu certo. E não deu certo. Isso que é o pior. Falou, gurizada. Até a próxima, então. E lembrando que contra o Caxias eu fui pro cinema na hora do jogo. Então essa coisa de fugir não tá funcionando. Falou. Pô, tu disse que dormir não deu certo, não deu certo pra ti, o resto é que não. Falou pela 25ª vez. Falou. Falou, gurizada. Falou. Abraço.